A próxima questão que nós vamos trabalhar, ela é uma questão que muitos alunos têm muito medo, porque ela envolve biologia e matemática, probabilidade dentro da biologia. É uma questão que você vai ver que ela é muito simples, é uma questão que trabalha com a segunda lei de Mendel. Mas vamos para a questão e você vai entender. Na ervilha de cheiro, sementes amarelas são dominantes sobre as sementes verdes e sementes lisas são dominantes sobre sementes rugosas. Plantas homozigóticas com sementes amarelas lisas foram cruzadas com plantas com semente verde rugosa. A geração F1 foi autofecundada, produzindo a geração F2, contendo 200 plantas, com sementes do fenótipo duplo recessivo. O número total esperado de plantas na geração F2 é de... Meus amores, como a gente acabou de ver, essa questão ela trabalha com a segunda lei de Mendel. Lembrando, Mendel foi um dos principais homens da genética, foi o pai da genética, foi o cara que começou tudo que a gente conhece de genética hoje. Lembrando, na época que ele começou com genética, as pessoas não davam muita moral no que ele falava. Só depois do século XX foi que começaram a fazer experimentos com outros organismos e aí conseguiram chegar aos mesmos resultados que ele. Eu acho que não levavam muito a sério ele porque ele trabalhava com ervilha e eles achavam que o que era tratado na ervilha não se aplicava aos outros organismos. Mas o Mendel foi um cara excepcional e ele escreveu duas leis. A primeira lei de Mendel e a segunda lei. A primeira lei, ele trabalha exatamente a passagem de características de uma geração para outra. Foi daí que ele criou os termos dominante e recessivo. Dominante são características que vão estar presentes em todas as gerações, ou vai ter mais força de expressão. E recessivo são aquelas características que vão estar em intervalos de gerações. Como, por exemplo, os olhos azuis é um tipo de característica recessiva, porque não vai estar presente em todas as gerações. Qual a principal diferença, Wellington, entre a primeira lei e segunda lei de Mendel? A primeira lei, ele vai trabalhar com uma característica apenas. A segunda lei, ele vai trabalhar com duas características. E é importante que tu saiba a diferença de característica. Por exemplo, quando eu falo assim, pessoa alta e pessoa baixa, quantas características tem? Só uma, a altura. Tá bom? Não esquece isso. Porque às vezes a gente pensa, alto e baixo, não, são duas características. Não, é uma característica, que é a altura. Tá bom? Então, na primeira lei, ele trabalha com uma característica e na segunda lei, ele trabalha com duas características. Mas vamos exatamente para a questão, olha só. Na questão, ele fala exatamente sobre a segunda lei de Mendel. Ele fala que plantas amarelas são dominantes sobre as verdes e lisas são dominantes sobre as rugosas. É por isso que eu estou usando o V, olha. O V de verde, porque é recessivo, e o R de rugosa, porque é recessivo. Então, ele pegou duas plantas homozigóticas para as duas características, cruzou e nasceram na geração F1 plantas heterozigotos, ou que a gente pode chamar de dihíbridas, que são amarelas lisas, mas são heterozigotos, olha só. E aí ele fez uma autofecundação. O que é uma autofecundação? Eu vou cruzar essa característica com ela mesma. Quando teve na geração F2, ele disse que 200 plantas, elas eram duplo recessivo. 200 plantas eram duplo recessivo. E aí, meus amores, como é que eu sei um duplo recessivo? Duplo recessivo é isso aqui, olha. Olha, uma característica, duas características. Ou seja, eu tenho duas características e todas as duas são recessivas. Então aqui eu tenho um duplo recessivo. Então eu vou saber aqui nessa probabilidade qual que é duplo recessivo. Esse aqui não é duplo recessivo. Esse aqui não é duplo recessivo, esse não é duplo recessivo e muito menos, esse aqui já é duplo recessivo, olha, verde e rugoso, duplo recessivo. Sim, Wellington, mas depois daí o que é que eu faço? É muito simples, olha, ele disse que 200 plantas nasceram verde e rugosa. E ele quer saber na questão o total de plantas, já que 200 plantas foram só verde e rugosas. E ele quer saber, o total é de quanto? E é bem simples. Aí tu vai fazer regra de 3. Presta atenção. Uma possibilidade... Deixa eu apagar aqui. Uma possibilidade é igual a 200 plantas. Eu quero saber o seguinte. O meu total, olha, 16 possibilidades. Então, 16 possibilidades vai ser igual a quanto? X. Aí só faço, olha, regra de 3. 1 vezes x, x igual... 16 vezes 2 dá quanto? 32. 32. E aí eu acrescento os dois zeros, olha. 0, 0.
Então, quantas plantas eu tenho no total? 3.200 plantas. Quantas plantas eu tenho verde e rugosa? Apenas 200. Então, vamos para as alternativas e ver qual a alternativa correta dessa questão. Meus amores, preste atenção como é bem simples. Olha só, depois que eu fiz o cruzamento, a alternativa correta que deu, depois da regra de 3, foi exatamente 3.200. E eu sei que 3.200 é a alternativa o quê? Alternativa D. Bem simples e bem fácil. Preste atenção. Genética e probabilidade é um assunto que tende a dar muito medo nas pessoas. E você não pode ter medo, tá bom? Como que eu aprendo, Wellington, genética? Como que eu aprendo genética? É muito simples. Apenas praticando, faça exercício. Quanto mais exercício vocês fizerem, mais vocês vão aprendendo, tá vendo? Questão simples, questão fácil, letra D e fácil. Vamos para a próxima questão. A próxima questão que nós vamos trabalhar é uma questão também de genética e é um assunto muito recorrente nos principais vestibulares do Brasil, tá bom? Vamos para o comando da questão e vamos entender como é que ela funciona. As aberrações cromossômicas são alterações estruturais, perda de pedaços ou inversões, ou alterações numéricas, falta ou excesso, de cromossomos nas células. Essas características podem levar ao desenvolvimento de algumas síndromes, ou ao mesmo à inviabilidade do desenvolvimento embrionário. Uma síndrome conhecida é aquela na qual o indivíduo nasce com uma monossomia do cromossomo X, ou seja, com o cariótipo 45X. Essa síndrome também é conhecida como... Meus amores, preste atenção, essa questão é muito simples. Primeira coisa que é importante que tu saiba, o termo mutação, tá? Toda vez que a gente fala em mutação, a gente pensa em coisas de outro mundo, a gente pensa que mutação sempre é ruim, não. Na verdade, mutação ela pode ser tanto benéfica como pode ser maléfica, assim como existem aquelas que são chamadas de silenciosas. Silenciosa é porque não vai nem ajudar e nem prejudicar. Tá bom? Para essa questão, ele não está falando das benéficas, ele está falando das maléficas. Aqui vai causar algum prejuízo, como é o caso das síndromes. Tudo bem? E aí, para que tu entenda, as mutações que a gente considera como maléficas, que podem causar prejuízo, elas podem ser divididas em duas. As gênicas, que são o que a gente chama de micromutações, ou seja, ela vai afetar apenas as bases nitrogenadas, e tem também as cromossômicas, que são aquelas que são bem maiores, que vão não só afetar as bases nitrogenadas, mas o cromossomo em si. E aí dentro da cromossômica eu posso dividir em duas. A estrutural, quando ela vai mexer com a estrutura do cromossomo, deletar, tá bom? Ou duplicar a estrutura, e também a numérica. A numérica é quando mexe com quantidade, ou para mais ou para menos. É o caso, por exemplo, das 5 principais. As 5 principais que o vestibular pede é síndrome de Edwards, tá bom? Síndrome de Patau, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter e síndrome de Turner. Síndrome de Down, Klinefelter e Turner, para o Enem, eles são os mais pedidos, mas nos outros vestibulares, todos esses 5 são bem cobrados, tá bom? Olha, preste atenção, anota no teu caderno. Síndrome de Patau, síndrome de Edwards e síndrome de Down são síndromes que vão estar relacionadas aos cromossomos autossomos. Lembrando, nós temos 46 cromossomos. Desses 46, 44 são autossomos e 2 são heterossomos, ou que a gente chama de sexual. Então, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Patau e síndrome de Edwards vão estar associados a esses 44. É o caso da síndrome de Down, por exemplo. A síndrome de Down, ela nada mais é do que uma trissomia. O que é uma trissomia? É que ao invés de ter 2 cromossomos, eu tenho 3 no par 21. E aí eu chamo de trissomia do par 21. E não vai estar relacionado ao sexo, tá bom? Não vai estar relacionado aos cromossomos heterossomos, mas aos cromossomos autossomos, tá? Já a síndrome de Klinefelter e a síndrome de Turner vão estar associadas aos cromossomos sexuais. Mas vamos entender um pouco para ver como que funciona. Olha só, é muito simples. No caso da síndrome de Klinefelter, o indivíduo ele vai nascer XY. Ou seja, o que ele era para ser XY, na verdade, ele vai apresentar um X a mais. Wellington, isso é o que eu chamo de hermafrodita? Não. Na verdade, esse aqui, ele vai ser um homem, ele vai ter as características masculinas, entretanto, no caso do pênis, do testículo, entretanto, essas características vão ser atrofiadas.
Por conta dele ter um X a mais, as características vão ser mais parecidas com as femininas do que com as masculinas. Então o testículo vai ser atrofiado, o pênis vai ser atrofiado, exatamente por conta desse X aqui. Já a síndrome de Turner, ela é uma síndrome em que a mulher, ao invés de ter 2X, né, a gente sabe que a mulher é representada por 2X, na verdade ela só vai ter 1. A síndrome de Turner a gente apresenta assim, como X, 0. E aí, olha, a síndrome de Klinefelter é uma síndrome exclusiva para homens e a síndrome de Turner é uma síndrome exclusiva para mulher, tá bom? Então preste atenção, porque aí na questão ele fala que o indivíduo ele é X, na verdade diz 45X. Então se ele é 45, olha só, o normal é nós termos 46. Se ele tem 45 é porque houve uma alteração estrutural ou numérica. Houve uma alteração numérica, diminuiu. E olha só, tem um X, como não tem um Y, eu já sei que não é homem. Então, eu já sei que é uma mulher. Mas não tem o outro, aqui olha, não tem o outro X. Então eu chamo isso de síndrome de Turner. Bem simples, bem fácil. Então olha só, aqui masculina, aqui feminina. Então olha só, nesse caso aqui, seria a síndrome de Turner. E aí, Wellington, como que eu represento um homem que tem síndrome de Klinefelter? É bem simples, olha. Eu coloco assim, olha. X, X, Y. E bem aqui, olha. Eu coloco 47. Ou seja, 47 eu sei que é numérico. Por que é numérico? Porque tem mais de 46. O certo é ter 46, mas tem 47. E eu sei que é síndrome de Klinefelter. Porque ao invés de ter somente um X, tem 2X. Então, bem fácil. Então, preste atenção. Veja as alternativas e diga qual é a correta. Vamos para as alternativas. Meus amores, essa questão é bem simples. Olha, a única alternativa que está correta é letra C, síndrome de Turner. Meus amores, bem simples e bem fácil, viu? Letra C é a letra correta, é a única. Não é síndrome de Tal, não é síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner. É representada exatamente por isso aqui, 45X. Bem fácil e bem simples. Percebeu como biologia não é tão difícil? Eu estou aqui para te ajudar no que você precisar, tá bom? Vamos para a próxima questão. Essa questão é bem tranquila, bem fácil. Olha só, ela trabalha com sistema respiratório e sistema cardiovascular. Deixa eu te falar, quando tu estiver no nível superior, quando estiver fazendo tua medicina, tua bioquímica, lá você vai ver sistema respiratório e cardiovascular unido, mas no ensino médio, tu vê eles separados, tá bom? O que é importante que tu saiba quando se trata da questão de sistema respiratório? Principalmente a questão das hemácias e dos gases. É muito simples, gente. As hemácias, a função dela é exatamente de transportar gases. Ela não vai transportar gás carbônico. Na verdade, ela transporta, mas transporta em menor quantidade. As hemácias, elas vão ser responsáveis pelos transportes de oxigênio. Quem vai transportar o gás carbônico são os plasmas sanguíneos, tá bom? Então, a primeira dica que eu quero que tu anote é importante isso, tá bom? As hemácias vão transportar os gases, como a gente já conhece, só que ela vai transportar oxigênio. Gás carbônico, a maior quantidade, cerca de 70%, é transportado pelo plasma, tá bom? Nessa próxima questão, vocês vão ver que é uma questão bem simples e bem fácil de ser resolvida, tá bom? Vamos para a questão. Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, centenas de jovens foram intoxicados pela fumaça produzida pela queima de uma espuma acústica após o vocalista da banda que tocava na festa Aglomerados ter acendido um artefato pirotécnico dentro do estabelecimento. A tragédia terminou com 242 mortos e mais de 600 feridos. No incêndio, é comum o indivíduo morrer antes por asfixia do que por queimaduras. Tal situação ocorre por quê? Meus amores, isso foi um desastre que aconteceu exatamente em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que causou muita comoção em todo o Brasil. E tem muita gente que pensa que durante o incêndio a pessoa ela morre de fato pelas queimaduras, mas não, antes mesmo do corpo ser carbonizado, do corpo queimar, a pessoa ela morre por asfixia. E por que ela morre por asfixia? É muito simples. Olha só, como eu falei no começo, o oxigênio é responsável por transportar
as hemácias são responsáveis por transportar o oxigênio, tá bom? Então, quando ela transporta o oxigênio, olha, aqui tem uma formulazinha que é importante que tu anote no teu caderno. Quando a hemoglobina, ela captura o oxigênio no pulmão, ela vai criar um composto chamado de oxhemoglobina. E aí essa oxhemoglobina, ela vai para os tecidos, onde vai deixar esse oxigênio e as hemácias vêm sozinhas. Então presta atenção. Ela captura oxigênio e se transforma no oxhemoglobina. Quando a pessoa está numa fumaça, por exemplo, principalmente no caso lá desse acidente que liberou monóxido de carbono, quando esse monóxido de carbono entrou na corrente sanguínea, ele se combinou com as hemácias, principalmente com a hemoglobina. E quando ele se combinou com a hemoglobina, ele se transformou num componente chamado de carboxhemoglobina. Esse aqui, ele é um componente que a gente chama na biologia de estável. Estável significa que depois que ele é formado, dificilmente ele é destruído. Dificilmente essa reação ela volta ao normal, ou seja, eu posso separar o monóxido de carbono da hemoglobina. Por isso, meus amores, quando o monóxido de carbono se une com a hemoglobina, ele tende a deixar ela inativa. Ou seja, como ela fica inativa, ela não tem mais a capacidade de transportar oxigênio. E aí a pessoa sem oxigênio, o que acontece? Ela morre. Entende? Então é muito simples, muito simples. Então fica de olho nisso. Num acidente, por exemplo, no caso que aconteceu lá em Santa Maria, as pessoas, a maioria não morreu por conta do incêndio, por conta do fogo, mas sim por conta da fumaça produzida pelo incêndio. Mas vamos para as alternativas. Letra A. A fumaça destruiu os leucócitos. Meus amores, lembra, os leucócitos eles não estão associados à questão do transporte de oxigênio. Os leucócitos eles estão associados com a proteção do indivíduo. São os nossos protetores, tá bom? Então a alternativa A está incorreta. Vamos para a alternativa B. As plaquetas são destruídas na presença do monóxido de carbono. Meus amores, presta atenção. Plaqueta não tem a ver com a questão do transporte de oxigênio. Quando eu falo em plaqueta, o que está associado? Plaqueta está associado com a coagulação do sangue, tá bom? Então a alternativa também incorreta. Vamos para a alternativa C. A hemoglobina combina-se com o monóxido de carbono, formando um composto estável, tornando-se irrecuperável. Perfeito, meus amores. Aquelas pessoas, quando estavam expostas à fumaça com monóxido de carbono, o que foi que aconteceu? Esse monóxido de carbono entrou no organismo dela, transformou, exatamente, combinou-se com a hemoglobina e se transformou no carboxhemoglobina. Fez com que essa hemoglobina não tivesse a capacidade mais de se conectar com o oxigênio. E aí, como não tem oxigênio na corrente sanguínea, a pessoa morreu. Bem simples essa questão, bem fácil, uma questão que pode vir nos teus vestibulares, então fica de olho. Sistema, por exemplo, para quem vai fazer o Enem, sistema é um dos assuntos mais pedidos. Ano passado não foi cobrado questão de sistema, então fica de olho que pode vir nessa tua prova esse ano. Quanto às questões de outros vestibulares, principalmente dos específicos, como é o caso de medicina, é uma questão muito recorrente, então fica de olho, você que é um aluno esperto. Do mais, muito obrigado e espero ter ajudado nessa tua caminhada para o teu sucesso, tá bom? Forte abraço.